E aí, galerinha histórica, tudo bem com vocês? Hoje eu venho aqui trazer um vídeo um pouco diferente, fugindo do assunto da mitologia grega, que a gente tem ainda mais um vídeo. Já que hoje é dia 25 de agosto, o dia do soldado, eu vou fazer uma homenagem a esse dia, porque existe uma história por trás desse dia de hoje, dessa comemoração. Esse dia, dia 25 de agosto, é feita a comemoração do Dia do Soldado. Por quê? Porque nesse dia nasceu o Duque de Caxias, o Luiz Alves de Lima e Silva. Ele nasceu dia 25 de agosto de 1803. Em 1925 foi escolhida essa data para comemorar o Dia do Soldado. E eu vou falar um pouco da vida dele, um pouco da sua história, para vocês conhecerem e saberem quem é o Duque de Caxias. Gente, o Luiz Alves de Lima e Silva, ele cresceu numa família militar. O pai dele era militar e o irmão dele também era militar. Os Lima e Silva era muito conhecido no Brasil por serem militares de carreira. Ele se inscreveu no exército com 5 anos. Obviamente que ele não ia pra guerra com 5 anos, ele era tipo um mascote do batalhão onde o pai dele comandava. A família Lima e Silva já era muito conhecida por defender a corte portuguesa. Eles viraram nobres, fidalgos, lusitanos. Mas com 20 anos, o Luiz Alves de Lima e Silva, em 1823, ele estava lá na Bahia lutando contra os portugueses que vieram para impedir a independência do Brasil, que eram contra a independência do Brasil. Ele pacificou a região do Nordeste. E, gente, 40 anos se passaram e ele participou de todas as revoltas e revoluções que teve aqui no Brasil e fora também. E eu vou falar algumas delas. Eu fiz uma anotação aqui para não confundir a cabeça e falar dado errado. Ó, 1823 lutando na Bahia contra o jugo dos portugueses. Em 1825 ele estava na Guerra da Cisplatina e pedindo que a região da Cisplatina, que hoje é o Uruguai, saísse do domínio do Brasil. No final saiu, né? Em 1841 ele estava no Maranhão e ele estava contra a Balaiada. Ele foi mandado lá para pacificar a revolta da Balaiada. E ele acaba virando o presidente da província. E ali ele recebe o título de Caxias. Porque a região que ele pacificou ali no Maranhão era a Vila de Caxias, era uma região maranhense. E quando ele volta, o Dom Pedro II dá o título de Caxias para ele, que era a região que ele ajudou a pacificar. Depois ele vira barão, marquês até chegar a duque, mas eu vou falar um pouco mais pra frente. Em 1842 ele estava pacificando a província de São Paulo contra a revolta liberal. Em 1845 ele foi mandado para pacificar a Revolução da Farroupilha. Em 1852 ele estava contra o Oríbes e Rosa, que era Argentina e Uruguai, um pouco antes da Guerra do Paraguai, de ter a Tríplice Aliança com o Brasil, o Uruguai e a Argentina contra o Paraguai. E a última guerra que ele participou de uma revolução foi a Guerra do Paraguai. Ele estava já muito doente, ele foi porque o Dom Pedro II insistiu, ele pegou no braço do Duque de Caxias, falou que precisava dele lá, ele foi praticamente amarrado. A partir do momento que ele domina Assunção, capital do Paraguai, ele se retira da guerra porque ele acha que não precisava mais, né? Ele dominou o Paraguai, não tem necessidade mais de continuar a guerra, e ele se retira. Se fosse qualquer outro, ele seria preso, né, gente? Porque ele estava infringindo regras militares. Inclusive, nessa época ele já era marechal. Na época que ele foi para a Revolução Farroupilha, ele virou marechal. Então ele já era marechal de guerra. Gente, o Luiz Alves de Lima e Silva, quando ele volta da Guerra do Paraguai, ele é recebido com louro pelo Dom Pedro II. E ali ele recebe o título de duque pelos serviços prestados. Ele foi o único duque do Império que não era da família imperial, porque teve a Duquesa de Goiás, que era a minha irmã do Dom Pedro II, a filha do Dom Pedro I com a Marquesa de Santos.
E teve o Duque de Santa Cruz, que era irmão da segunda esposa do Dom Pedro I, a Amélia. E ele virou o Duque de Caxias. Engana-se vocês se você acha que ele só foi militar. Ele era do Partido Conservador, o Duque de Caxias. Ele foi ministro de guerra. Ele foi presidente de várias províncias além do Maranhão. E foi até primeiro-ministro por 2 vezes do Dom Pedro II. E conselheiro imperial. Gente, ele era escravocrata, ele era um homem da época, tinha a mente da época. E ele era do Partido Conservador, que os liberais que tinha a visão abolicionista. Em 1880, gente, ele morre na sua fazenda. Ele foi enterrado no cemitério de São João Batista. Gente, o Dom Pedro II era muito amigo do Duque de Caxias. Tanto que quando ele era criança, o Luiz Alves de Lima e Silva ensinava hipismo e esgrima para o jovem imperador, futuro imperador. Em 1949, gente, houve uma exumação do corpo do Duque de Caxias. Atualmente ele está no mausoléu em frente ao antigo Ministério da Guerra. Hoje é a Estação Central, Praça da República do Rio de Janeiro. É lá que ele está enterrado, tem um monumento. Em 1962, o governo brasileiro promulga que ele vira o patrono do Exército Brasileiro. Por quê? Antigamente, o patrono era o Marquês de Herval, o General Osório. Só que ele era meio louco, ele era meio descoladão, não tinha muito aquela pinta de militar. E o Duque de Caxias tinha muito mais pinta de militar do que o próprio Osório. Por isso que colocaram ele como o patrono do exército, porque ele era muito bom em cumprir ordens, ele era muito bom no que ele fazia. Por isso depois que surge a expressão, aquele soldado é Caxias, ou aquela pessoa é Caxias. Por quê? Porque aquela pessoa era muito boa em cumprir aquilo que ela é designada. Ela chama a responsabilidade para ela e resolve quando é preciso, fazendo as coisas certas, cabeça. Por isso que surge essa expressão, pelo fato da moral que Duque de Caxias tinha. E o vídeo foi esse, gente. Foi mais um vídeo explicativo para vocês saberem a história do Dia do Soldado e quem era a pessoa por trás desse dia, que é o Duque de Caxias. Eu homenageio todos os militares do nosso país que faz a segurança da nossa nação, que hoje é o dia de todos vocês, é um dia oficial, e encerro o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E também tem meu Instagram, Historiador Bastos. Eu coloco bastante informação da história do Brasil. Logo logo eu vou trazer vídeos da história do Brasil aqui pro YouTube. Mas enquanto eu não trago, eu tô pondo no Instagram as informações, essas histórias que são nossas, é o pertencimento da nossa nação. Que é muito bom todos vocês conhecerem, saberem a história do nosso Brasil. Então, gente, um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Até logo!